Na proposta de agendamento anterior, nós verificamos o uso de fragnets para entender a alavanca que esse conceito dá, além de uma simples composição de custo. E falamos também de prioridades naquele momento. Vamos ver agora uma outra forma de agendamento, planejamento, programação de atividades ou de produção que não esteja ligado ao sequenciamento lógico tradicional ou sequenciamento arbitrário. Seriam atividades ou serviços a serem realizadas por conta de prioridades pré-estabelecidas. E quem define o início e o fim, e quem define a priorização são as diretrizes da corporação, da equipe, do serviço que serão incluídas dentro do aplicativo. O agendamento por prioridade vai ser mostrado aqui em função de uma simulação, uma inspeção de segurança em instalação elétrica, e aqui representada pela norma regulamentadora NR10, apresenta diversas ações corretivas, como necessárias e priorizadas em função da sua criticidade dada pela regulamentação, necessárias para colocar segurança para os trabalhadores, assim como também diversas ações preventivas. Chegamos às centenas por vezes dos nossos trabalhos, mas aqui vamos nos limitar a 33 ações corretivas e 45 ações preventivas. E é claro que elas foram classificadas em ordem de importância, porque a ideia é que o sistema nos ajude a programá-las em função de alguma restrição. Imaginemos que nós temos um custo de mão de obra, um custo de material e um custo de verbas eventuais para cada uma dessas ações, assim como temos um prazo de realização para a sua conclusão. E se fôssemos fazer todas as atividades juntas, é claro que teríamos 11 dias para dar cabo da segurança da instalação. Como é impossível você trabalhar todas as ações corretivas ao mesmo tempo, na mesma instalação, sem parar com tudo, é melhor nós criarmos uma condição de agendamento desses trabalhos em função de algum critério, alguma restrição. Nosso trabalho aqui já imaginou algumas considerações. E aqui no modo de custos, nós encontramos o quê? Que o centro de custos que compila todos os componentes de custo de materiais está aqui. O centro de mão de obra está aqui, o custo de mão de obra está aqui, o componente de verbas está aqui. Nós temos 94 mil de mão de obra, 9 mil de materiais e 942 para as ações corretivas. E é claro que o projeto todo está representado aqui. Aqui embaixo nós vemos que no espaço de 11 dias o desembolso seria desse nível, R$ 244 mil em 1 ou 2 semanas. Então, o planejamento arbitrário seria aquele que nós diríamos que após essa, faremos essa, e após essa, faremos essa, e num cálculo as soon as possible simplista, nós teríamos aqui uma programação de trabalho arbitrária e rígida, não dinâmica, que daria uma condição de execução, uma condição de pagamentos ou de viabilidade de mão de obra não muito razoável, não muito fácil de ser administrada em função dos recursos humanos, liberações ou outras coisas que nós tivéssemos. Então eu vou desfazer essa ligação arbitrária e vou partir para um agendamento por conta de diretrizes ou restrições. Nós vamos definir aqui que nós temos, por exemplo, um valor possível a gastar por mês. Não importa se é com material, se é com mão de obra ou se é com verbas. Nós vamos informar aqui que nós temos um valor a gastar por mês.
E esse valor vai ser definido agora aqui dentro de um plano de desembolso que nós vamos criar. 2 pacotes novos, financiamento e produção. Ctrl X, Ctrl D, coloco a produção na produção. Ctrl X, Ctrl D, eu coloco os marcos de controle dentro da produção. Repetindo, eu vou refazer porque eu não transferi, eu criei novos. Então é Ctrl X, Ctrl D. E o financiamento eu vou colocar aqui 10 parcelas de R$25 mil. É aquele dinheiro que eu tenho. É a verba que eu disponho, 10 parcelas de R$20 mil. Então, vou caracterizar aqui como parcela 1, parcela 2, parcela 3 e até a parcela 10. O que nós está restringindo aqui não é o número de frentes ou de intervenções possíveis no sistema elétrico. O que nos está limitando aqui é a capacidade de financiar isso. Esse planejamento é execuível, uma vez que, nessa condição de segurança, o Ministério aceita, desde que sejam tomadas medidas de proteção ao trabalho. E como isso aqui são atividades que duram apenas 1 hora, ou seja, é o tempo de eu colocar algum valor financeiro no sistema, 0,12 para todos, e com agora um componente novo chamado StartNet. É o dia em que o valor chega disponível para custear todas as nossas atividades. Então, StartNet vai ser uma data onde o dinheiro chega. Vamos preservar esse modo. Chamando de modo 10. Financiamento. E vamos colocar aqui as datas mês a mês. Colocando aqui mês a mês, eu peço para reagendar e todos os pagamentos acontecerão nos dias acordados. É claro que isso vai durar 10 meses. O dinheiro disponível previsto para esse trabalho chega em 10 parcelas. Não se vai fazer isso em 15 dias, vai fazer durante os 10 meses. E aqui o financiamento colocado, precisamos agora de um financiamento. Financiamento é um centro de custo novo, especificamente para isso, chamado de financiamento. Na verdade, não um centro de custo, mas um componente que vai dar origem depois a um centro específico. Financiamento, e aqui eu digo que é menos 1, porque é dinheiro que está entrando, e coloco aqui no componente de custo financiamento, no componente fixo do custo financiamento, o valor de 20 mil. Não é menos 20 mil, é 20 mil porque ele, por natureza, já é... Vou botar 25 mil. Temos então aqui valores agendados e calculados. E aqui eu já posso mostrar financiamento restante, 250 mil para pagar toda a despesa de 244 mil. Nós precisamos agora programar o trabalho, não por uma sequência lógica início-fim, fim-início, fim-fim, não desta maneira. Temos que programar agora o trabalho de modo que ele seja execuível em função da diretriz, ou do limite, ou da restrição, chamada agora financiamento. Para isso, eu preciso criar um centro de custo que entenda entradas e saídas. Centro de custos, não total, mas um centro de custo fluxo de caixa. Entradas e saídas é, no fim, um fluxo de caixa. Nesse centro caem todos os dinheiros
nesse centro participam todas as despesas, mão de obra, material, verbas e o financiamento. É esse jogo de contas, essa contabilidade que vai permitir o sistema ajustar por prioridade quem acontece primeiro, quem acontece depois. Vamos dar uma olhada, vamos reagendar, vamos recalcular os custos, centros de custos, componentes, e vamos mostrar aqui embaixo os valores que entram de produção e os valores que, saem de produção e os valores que entram de financiamento naquela forma tradicional de gráficos. Então, temos componente de custo total e financiamento. O financiamento, vamos mostrar o componente financiamento. Não acumulado, para mostrar um período a período chamado mês. Azul, azul. Mostrando valores. O que nós devemos encontrar é uma proposta. Eu vou aumentar o tamanho. É uma proposta de financiamento parcelado contra atualmente uma proposta de execução imediata. Vamos pedir, é claro que o cash flow deve estar negativo, então vamos tentar mostrar aqui o fluxo de caixa desse projeto nesse momento. Se eu não tenho verbas, não tenho recursos, não seria execuível, mas vamos tentar mostrar aqui o centro de custo, fluxo de caixa acumulado, para que a gente possa ver entrada positiva, saída negativa. Vamos ver como é que está o nosso fluxo de caixa. Ele está bastante negativo e justificado, é claro, por conta desse pagamento mensal contra uma despesa imensa no primeiro momento. Como não é execuível do ponto de vista operacional, como não é execuível do ponto de vista número de pessoas envolvidas, e como não é execuível do ponto de vista dos recursos financeiros, que aqui é a nossa diretriz, nós vamos pedir para que o sistema, pelas prioridades das atividades a serem executadas, que o sistema concentre-se no nivelamento do centro de custo que faz entrada e saída. O centro de custo que faz entrada e saída é o fluxo de caixa. Ou seja, ele tem que fazer a compatibilidade de nunca ficar inviável. Vamos ver se isso vai funcionar. O resultado depois do cálculo mostrou que nós temos aqui, eu vou tentar até fazer aqui uma diferenciação de cores. O centro de custo de despesa vai ser verde e o financiamento vai ser azul claro. Estão coincidindo, ou seja, mensalmente parece que nós estamos conseguindo gastar exatamente aquilo que é necessário. E aqui nós temos um saldo de 5.000, porque nós fizemos um aporte financeiro maior do que a necessidade. Parece que nós temos aqui 250.000 de financiamento contra 244.000. Mas como ficou isso dentro do nosso projeto? Como é que isso aqui ficou dentro do planejamento de trabalho? Ações corretivas primeiro, ações preventivas depois. Isso faz sentido, uma vez que as ações corretivas são aqui priorizadas como principais e essenciais. As preventivas vêm depois. Aqui nós temos 3, 6, 8 atividades sendo feitas, digamos, na primeira semana.
depois mais algumas, e a programação de serviço por prioridade foi montada sem sequenciamento lógico, porque para fazer isso, com ligações, início, fim, 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 levaríamos um tempo muito grande e não teríamos certeza, e conferindo o tempo todo, se o fluxo de caixa é zero, se é suficiente para atender às nossas despesas. Vamos observar então que as ações corretivas foram programadas e as ações preventivas também foram programadas para atender a esse tipo de critério, que é o critério de limite de recursos financeiros. Temos uma ação preventiva aqui que está acontecendo junto das primeiras aqui, o que significa dizer que o sistema encontrou 5 dias, pouquinho, cabendo dentro do orçamento daquele mês ou daquela semana, o que seria muito difícil fazer com uma avaliação em sequência lógica. Então, mais uma vez, o mais cedo possível nos daria um prazo não de 120 dias, daria um prazo bem mais interessante. Um prazo de 12 dias. Há um custo de fluxo de caixa negativo, há um custo de impossibilidade de intervenção no sistema elétrico, ou seja, não realizável. E o sequenciamento lógico não seria tão eficiente quanto o algoritmo que trabalhou à disposição dos trabalhos. Nesse primeiro momento, as atividades que foram classificadas por prioridade se mostraram execuíveis em função do valor disponível para custear esse projeto. 250 mil contra a necessidade de 244. Não no momento inicial, mas diluído ao longo de todos os períodos, desses 10 períodos que foram levantados. Vamos partir para uma outra simulação. A simulação agora não é porque eu não possuo verba. Eu até possuo verba, mas agora eu não estou mais preocupado com a prioridade das atividades apenas. Agora eu estou preocupado porque nós temos diversas empresas envolvidas na produção. Então nós temos, nas ações corretivas, 3 empresas trabalhando e nas ações preventivas, 3 empresas trabalhando. Significa dizer que eu poderia representar o nosso trabalho aqui pela estrutura organizacional, não pela produção, mas pelas empresas. E aqui nós temos a Acme, a Lotus, e eu dei prioridade para as empresas. Prioridade para preventivas e corretivas. E eu quero que o sistema agora, respeitando o meu limite de verbas, apresente não pelas prioridades das atividades, mas pelas prioridades que eu dei para as empresas. E aqui eu vou escolher como prioridade o campo prioridade da empresa. E vou pedir para que ele ajuste o planejamento para que uma empresa chegue, termine, a outra chegue, termine e faça o trabalho dessa maneira. Vamos ver os resultados. Resumindo aqui, nós podemos verificar que a empresa Acme, a empresa Lotus e a empresa Resus trabalham e elas estão aqui dispersas e dispostas, digamos assim, melhor dizendo, dispostas em tempos diferentes. Estamos fazendo ainda respeitando os custos, o financiamento, porém agora, respeitando o fluxo de caixa, respeitando o valor, porém agora em função das prioridades que foram dadas. Parece que a Resus tem um conjunto de atividades com mais prioridade do que a Lotus e a Acme. Foi feito de forma aleatória, mas se fosse feito com uma forma criteriosa, a Resus faria os trabalhos, a Lotus e a Acme fariam, respeitando ações corretivas, ações preventivas dentro dessa proposta
assim. E lembrando mais uma vez que aqui o que nos restringe é o valor do financiamento. Aqui nós temos 3, 6, 9, quase que 10 atividades simultâneas em 10 frentes de ação diferentes dentro da empresa, da instalação elétrica da empresa. Será que é possível trabalhar em 10 frentes simultâneas? Se nesse momento aqui o que nos restringe é o valor do financiamento, poderíamos ter que a programação das atividades não por sequência lógica de início e fim, fim e início, mas por restrição de frentes de trabalho. Vamos ver isso a seguir. Nosso caso ainda prosseguindo com o agendamento de diversas atividades, não pelo sequenciamento lógico, mas sim pela possibilidade de execução, aqui não é mais regido pelo financiamento, ou seja, não é mais regido pela capacidade de suportar a simultaneidade, sim é regido pela permissão de intervenção ou interferência no sistema elétrico. Significa dizer que as ações corretivas não poderão acontecer ao mesmo tempo, porque a instalação, o serviço, a operacionalidade do local não permite tanta intervenção simultânea. A prioridade permanece a mesma, mas agora criamos um recurso chamado autorização para trabalho. E nós só vamos liberar 6 autorizações de cada vez. Colocamos então para cada atividade a necessidade do recurso da autorização. E se nós só temos 6 autorizações de cada vez, nós vamos pedir para que o agendamento do trabalho seja feito respeitando a prioridade das atividades e também sem se importar com o limite de financiamento e também que respeite o limite de autorizações simultâneas. Então, pedindo para avaliar o trabalho, nós temos 6 ações simultâneas de cada vez no máximo. Verificando aqui, nós temos 6 nesse período, 6 aqui nesse período. Então, nós temos uma produção respeitando as prioridades em função do número de autorizações. Isso significa dizer que o projeto ou a ação de trabalho não vai acontecer mais como antes, em 171 dias ou mais. Vai acontecer em 100 dias. É possível fazer em 100 dias. E como é que fica o fluxo de caixa? Como é que fica o financiamento disso? Ficamos devendo. Nós não temos recursos financeiros para bancar, custear, apoiar o desenvolvimento de tantas atividades simultaneamente. Então, como respeitar simultaneamente 2 restrições? Simples. Informa ao sistema que ele tem que respeitar o limite de autorizações e também tem que respeitar que o centro de custo, que nós chamamos de fluxo de caixa, não seja esgotado. Nesse caso, em vez de 100 dias, será de volta, né? Atendimento do fluxo de caixa, 137 dias. Temos 3, 6 e essas 2 talvez na outra semana, 3, 6, essas 3 na outra semana, e assim as coisas respeitam simultaneamente o número de permissões para intervenção no sistema e também o fluxo de caixa para custear as ações. Se não houver problema de recursos financeiros, e sim apenas de operação logística de trabalho, desconsideramos qualquer problema financeiro e fazemos com que a coisa seja otimizada, independente
do fluxo de caixa, mostrando que é possível fazer em 100 dias. Como nós temos diversas opções de agendamento, vamos ver se o modo otimizado da ferramenta consegue menos que 100 dias, ainda respeitando 6 atividades simultâneas. Conseguimos 96 dias, respeitando a prioridade e também 6 atividades simultâneas. Será que conseguimos mais otimização além dessa? 96 foi até o momento, e aqui o sistema diz que não passa de 96. Então, no modo padrão, respeitando basicamente com um consumo de tempo de processamento menor, nós chegamos aos 100 dias de trabalho, respeitando 6 atividades simultâneas, com um problema aqui no fluxo de caixa. Então, o agendamento de atividades por prioridades e aqui também com restrições fica fechado nesse segmento. Agendamento na produção, mais uma mudança de paradigma. Não necessariamente temos que sempre utilizar sequenciamento tradicional lógico ou sequenciamento arbitrário, onde definimos inícios e términos por aplicação de ligações. Vamos ver agora como é que é possível modelar uma cadeia de produção dentre os diversos elementos restritivos que nós podemos encontrar no nosso projeto. Agora a ideia é mostrar que é possível fazer o agendamento ainda sem recorrer à sequência lógica, sequenciamento início-início, término-término, fim-início, por conta da produção, da logística de produção. Aqui nesse exemplo nós temos a produção de vigas, diversas vigas, naturalmente vieram através de uma fragnet, e aqui nós temos que esse modelo de produção gera um custo, gera um consumo, mas ele é comprovadamente, por conta dos dados corporativos, uma produção otimizada. E essa produção está modelada aqui com o uso de recursos materiais, material ABC, mas existem alguns recursos de apoio chamado viga pronta, coluna pronta, pórtico pronto. Então as vigas, ao final da sua produção, consomem um recurso de forma negativa, ou seja, colocam um recurso em estoque, e a modelagem profile é 0 menos 1, porque no final do possível, do último instante da produção de um marco que tem tempo 0, coloque em estoque uma viga. Se todas as 48 vigas forem feitas simultaneamente e for possível fazer simultaneamente, elas serão produzidas e serão colocadas em estoque. 48 vigas em estoque. A produção das colunas, se for possível também produzir simultaneamente. Ao final da sua produção, teremos menos 1, ou seja, elas consomem de forma negativa, elas colocam em estoque uma coluna. Temos então aqui a produção com o consumo negativo ou inclusão em estoque de vigas e colunas. Quando falamos em pórticos, os pórticos consomem para a sua montagem, o processo de montagem está aqui, mas eles consomem, no primeiro momento, precisam de 4 vigas prontas e 2 elementos, 2 colunas prontas. E aqui a modelagem do profile do perfil é 2, 0, ou seja, no primeiro momento, do primeiro instante, que é o marco de tempo 0, precisam que exista em estoque 4 vigas e 2 colunas. Quando o pórtico ficar concluído, no seu último momento, que é o marco de fim, ele se coloca à disposição em estoque, à disposição do próximo processo de produção, ele se coloca menos 1 em estoque. Se todos os 6 pórticos forem colocados em estoque, é claro que não de forma simultânea, pois eles dependem das vigas e colunas.
será possível trabalhar o conceito de site, que o site precisa de 3 pórticos para ficar pronto. Então, pórtico pronto, preciso de 3 pórticos prontos logo no início da produção do site. Temos 2 sites, a modelagem está concluída, e na hora em que eu fizer o agendamento será feito em função não do limite dos recursos financeiros, aqui estão desprezados, não nos critérios de produção, aqui sim estamos em função da existência das partes, e nesse caso as partes são viga pronta, pórtico pronto, coluna pronta, para produzir o processo de construção dos sites. Aqui então, tendo vigas e colunas prontas, os pórticos se estabelecem, tendo pórticos prontos, os sites serão construídos. Vamos verificar que no final o resultado mostra exatamente isso. Colunas e vigas sem restrição produzidas simultaneamente permitem, e somente após sua produção, o início do trabalho da construção dos pórticos. E todos os pórticos sendo permitidos construir simultaneamente, porque nós já temos os recursos, permitirão a construção dos sites. Dessa maneira, estamos mostrando que é possível modelar o agendamento das atividades, não em função da falta de recursos, nem em função da falta de recursos financeiros, nem em função de sequenciamento lógico ou arbitrário, e sim pela existência dos pacotes que compõem o nosso projeto, dos pacotes maiores e dos produtos finais que dependem uns dos outros para serem produzidos. Sequenciamento e agendamento de atividades de forma otimizada com outros paradigmas. Lembre-se que nós não esperamos que se use todos os recursos de todas as técnicas no planejamento. Estamos na unidade de planejamento e a nossa missão é apresentar todas as técnicas possíveis ao nosso alcance, com todos os recursos que a ferramenta dispõe, para que em meio a todas essas peças você possa produzir o melhor modelo para obter os resultados necessários. Chegamos ao fim da aula 7, onde pudemos nos deparar com componentes de custos, centros de custos, formas de custeio e outros recursos que a ferramenta apresenta. É bom lembrar que nós estamos falando da unidade 7, verificação dos custos, orçamentação, financiamento, dotação orçamentária, e concluímos aqui a 7ª aula do nosso treinamento de Spider Project. É um treinamento produzido pela Ex Consultoria e Desenvolvimento, com o apoio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro, e é um produto do The Spider Team da Rússia.